Era suposto eu estar a ser mais assídua no YouTube. Era. Alguém acreditava que isso ia acontecer? Também não. Desculpem a posição do microfone, mas eu não consigo segurar o microfone na mão porque eu vou estar a falar e, portanto, não dá jeito nenhum. E achei que... E hoje, como o título do vídeo indica, vamos falar sobre os livros de fevereiro e de março. Decidi juntar os 2 meses. Vamos a isso. Comecei fevereiro a ler um livro completamente improvável para mim. Este, o Binding 13. É um livro young adult e eu achei que ia ser uma lenga-lenga do género adolescentes apaixonam-se, vivem um romance daqueles impetuosos. Mas depois vi uma crítica online que dizia que é muito mais do que um romance young adult, de uma pessoa que eu gosto de ouvir falar sobre livros, nem sempre concordamos, mas muitas vezes concordamos, portanto, decidi arriscar. E não odiei. Confesso que não odiei. A história tem ali subtilezas muito interessantes, toca em temas que efetivamente na adolescência são vividas de maneira ainda mais intensa. Fala sobre violência doméstica, por exemplo, fala sobre bullying, mas não é superficial na maneira como os aborda. Portanto, gostei imenso do livro, na verdade, muito mais do que estava à espera. Decidi depois ler o segundo, mas nem sequer consegui passar da página 100 porque estava a odiar o segundo, que é o Keeping 13, mas este para mim valeu a pena. Embora, claro, seja um romance adolescente. Ainda assim, não é tão sórdido como eu estava à espera, até porque confesso, enquanto mulher de 32 anos, faz-me alguma confusão ler algumas coisas sobre romances adolescentes, acho que são demasiado novos, eu sei, eu sou velha de cabeça, mas não foi demasiado. Acho que teve um bom balanço entre aquilo que é, efetivamente, os desafios da adolescência, aquilo que podem ser os desafios de viver sob violência doméstica ou com bullying. Portanto, acho que, ainda assim, é um livro muito interessante também sobre como as amizades nos podem ajudar, sobre relações de irmãos, que às vezes são boas, outras vezes nem tanto. É interessante. Achei ok. A escrita não é nada para ir além, mas lê-se bem, foi divertido, tocou em assuntos difíceis. Talvez seja um 6,5 em 10, vá, 7 em 10. 6,5 em 10. Depois pensei, vou ler um livro daqueles que toda a gente diz que é um bom livro. E atirei-me a este. História de uma fraude. Que é provavelmente o livro mais entediante que eu alguma vez li na minha vida. Parece que vai chegar a algum lado e nunca chega a lado nenhum. Aquilo que achamos que vai acontecer é exatamente aquilo que sabemos que vai acontecer desde a primeira página do livro, porque o livro está narrado ao contrário, ou seja, do presente para o passado. E nós pensamos, não, mas de certeza que no passado vai haver ali alguma coisa super intrincada que vai justificar. Nope! Muito aborrecido. Achei muito aborrecido, desculpem se isto não é uma opinião nada popular. Está mal escrito, não está mal escrito, mas também não é um Nobel de literatura, não é? Não temos aqui em mãos, assim, um gênio literário. Portanto, não percebo muito o hype. Não percebo muito o hype. Se calhar a autora tem outros livros melhores. Digam-me se eu estiver errado ou se não tiver apanhado alguma coisa mais do que uma psicopatia evidente. Daqui decidi, vou a um que nunca falha. Gabriel Garcia Marques, com Vemo-nos em Agosto. E isto teve doses iguais de ser delicioso de se ler e da pessoa ficar a achar que falta qualquer coisa. E há uma justificação para isso, porque efetivamente Gabriel Garcia Marques, na minha opinião, escreve lindamente, é quase uma poesia em prosa, é maravilhoso, eu gosto imenso da escrita dele. E geralmente tem personagens bastante intrincadas, que às vezes nos faz ter de ir para a frente e para trás, o 100 anos de solidão. Algumas edições vêm literalmente com a árvore genealógica descrita e com tudo escritinho para nós não nos perdermos, até porque muitos nomes são iguais. Mas este, porque foi feito no final de vida dele, e já não foi ele a publicar, foram os filhos, portanto ele achava que isto estava incompleto, e sim, e que tinha algumas falhas, e entendo porquê. Efetivamente ele já não estava em plena posse de todas as suas faculdades, mas achei que se ele tivesse acabado este livro teria sido um dos livros mais bonitos que tinha lido sobre o amor. E fala sobre uma mulher casada com filhos que todos os anos volta ao sítio onde a mãe vivia e onde vai pôr flores na campa da mãe. E cada um desses anos ela quer libertar-se por uma noite do seu papel esperado de mulher num casamento até feliz, supostamente, e quer ser solteira, digamos assim. É muito interessante o livro, é muito interessante pensar no amor e nas relações na vida adulta, ou seja, depois dos filhos serem adultos, é muito interessante ver as pessoas a continuar a ser pessoas. Eu lembro-me quando era adolescente, achava que as pessoas de 35 ou de 40 anos não sentiam as emoções da mesma maneira. E é engraçado que este livro desafia um bocadinho isso e, portanto, gostei de o ler.
tenho muita pena de ser muito inconclusivo e depois não chega bem a nenhum lado. Mas, se tivesse sido acabar de escrever, seria um livro incrível. Eu não vou tentar sequer pontuá-lo porque acho que não faz sentido, mas gostei de ler. Depois, passei a um livro que eu achei, preciso ler alguma coisa que me entretenha. E vim este, 28 livros para te encontrar, que foi muito engraçado este livro, porque eu debato-me imenso sobre se gostei muito ou se gostei da ideia do livro. A história é interessante, é uma ávida leitora muito crítica de young adult e das leituras chamadas mais superficiais, que trabalha numa livraria com a melhor amiga e que tenta encontrar o amor. E então a maneira que ela tem para encontrar o amor, e não estou a dar grande spoiler porque está na contracapa do livro, vai deixando os seus livros preferidos em sítios públicos, numa estação de autocarro ou num comboio, ou o que seja, e depois escreve um e-mail e no final do livro, e se a pessoa leu até ao fim e gostou do livro, ela pede para entrar em contacto, porque o que ela diz é que se gostamos dos mesmos livros, se calhar podemos ter uma boa hipótese de amor. E é muito engraçado porque os livros preferidos da personagem principal são alguns dos meus livros preferidos. O que é muito engraçado porque o género nem sequer é sempre o mesmo. Por exemplo, ela tem desde Jane Austen, O Orgulho e Preconceito, acho que é assim, o mais referido dela, até Uma Pequena Vida. E são livros que eu adoro, em partes iguais, e são muito diferentes um do outro. E, portanto, é muito engraçado porque em muita coisa eu identifico muito com o personagem principal. E é muito engraçado porque depois ela sente-se a ser desafiada constantemente pelas críticas que ela sente em relação ao young adult. E este não deixa de ser um livro young adult por alguém, ou neste caso por duas pessoas, que claramente leem muitos livros que não só young adult e que têm imensas subtilezas na maneira como está escrito, de referências a outros livros que, para quem nunca os leu, não vai perder nada da história, mas para quem os leu fica funny. Ou, pronto, no caso, sei lá, uma referência ao Mr. Darcy é mais ou menos consensual, até porque quem não tenha lido Orgulho e Preconceito sabe quem é o Mr. Darcy, nem que seja por causa do filme. Mas tem assim várias referências muito subtis que eu achei deliciosas ao longo do livro, portanto, é um livro fácil, é um romance muito fácil e muito leve, mas com algumas subtilezas que eu achei muito divertidas, portanto, gostei muito mais do que estava à espera, embora não seja, obviamente, um livro por aí além, mas achei muito divertido e gostei de o ler e, portanto, recomendo ler. E depois, acabei com este, de amanhã em amanhã. Eu tive imensas partes do livro a pensar, será que eu estou a gostar deste livro? Não é um livro óbvio, mas tem uma coisa que eu adoro, acompanha personagens ao longo de anos, décadas neste caso. E eu acho isso tão interessante porque permite desenvolver as personagens de uma maneira completamente diferente, permite-nos gostar muito das personagens numa altura e torcer por duas personagens em particular, e depois de repente a vida muda e de repente se calhar já não gostamos assim tanto de uma personagem, e depois muda e se calhar já não gostamos tanto da outra personagem, e depois irritamos com uma personagem, e depois a seguir essa personagem, no final de contas, no final do livro ou mais à frente, não é assim tão má como a pintam. E depois, quando as coisas parecem estar bem, as coisas complicam-se, é exatamente um espelho da vida. Cheguei ao final deste livro e pensei, acho que gostei mesmo imenso. Está muito bem escrito, muito bem escrito. Na minha opinião, não passa ao limiar para ser um livro presunçoso na forma de escrever, nem pedante, mas é muito bem escrito. Não sei explicar-vos isto, mas é uma história conduzida de forma simples, mas intrincada, que relata a vida tal como ela é, mas sem ser nem demasiado duro, ou se calhar às vezes um bocadinho duro, mas nem demasiado fútil. Gostei mesmo muito, e é engraçado porque trata um tema do qual eu percebo zero. É sobre jogos de computador, na verdade, sobre a criação de jogos de computador. Acho que o único jogo de computador que joguei foi para aí o Sonic na Wii, e joguei Sims no computador. Foi o que eu fiz na minha vida em termos de jogos de computador. Eu acho que Tetris joguei para aí 3 vezes na vida, Snake talvez tenha jogado alguma coisa. É jogos, é sobre jogos, a indústria do gaming. E é passada nos anos 80. E acho muito interessante, acaba por ter um retrato também da sociedade e da maneira como foi evoluindo. No final percebe-se um bocadinho isso. O final, quando entramos num dos capítulos finais, eu penso, tipo, mas porquê que agora passámos para esta Twilight Zone? Tipo, o que é que aconteceu aqui? E de repente é tão interessante o que foi escrito, a maneira como esta escritora decidiu revelar a parte final e falar sobre o amor e da amizade de uma forma tão bonita e tão dura ao mesmo tempo. É um livro sobre amizade, mais do que sobre amor, é um livro sobre amizade e sobre trabalho, e achei delicioso. Recomendo mesmo muito a leitura deste livro. Entretanto, estamos em abril, já tenho ali montes de livros, não só que já tinha na minha lista, como que entretanto algumas editoras me enviaram, também tenho ali montes de livros emprestados que também tenho de os ler entretanto. E é isto.
espero que gostem destas reviews e contem-me livros que eu preciso mesmo de ler. E já agora, opiniões sobre os livros que eu mostrei aqui e que já leram, digam-me o que é que acham.